Deus abençoe, irmãos. Amém? Somos poucos, mas devemos ser agradecidos ainda pelo pouco que somos, né? Bem, eu quero fazer a leitura em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 19. Nove 19 de Romanos. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, os que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Grande Criador, nós te rendemos graças, porque o que cremos, cremos não forçado, e o que não cremos, não cremos. Nada pode nos mudar, e o Senhor tem visto isto antes da fundação do mundo. Por isso aqui estamos e somos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Os predestinados da era que vê e crê. Na expressão de São Paulo, a gente vê que Deus já predestinou, isto é, um destino prévio. Antes da coisa acontecer, aquilo já está ordenado por Deus. E Deus não é mau em fazer isso, porque Deus é que nos conhece e sabe o que nós vamos fazer antes de fazer aquilo. Então, quando Ele escolhe a sua predestinação, não é para você ser aquilo, é que Ele viu que você seria aquilo. E Deus não tem culpa. O oleiro tem o vaso na mão, o barro na mão, e ele faz o vaso. São Paulo diz que ele faz um vaso para honra e outro para desonra. E se você notar, os dois vasos são bem usados. Tem o vaso de honra, que Deus usa, e tem o de desonra, que Deus não pode usá-lo, mas de toda forma ele está servindo para alguém, para fazer alguma coisa. E tem hora que o vaso de desonra serve para Deus trabalhar através dele. Nós temos aqui o capítulo 9 de Romanos,
vai esclarecer isso. Ele diz: para isso te levantei, ó Faraó. Aquilo era um vaso de desonra. Mas através daquele vaso de desonra, ele fez conhecido o nome dele, que até hoje se fala em Faraó, se fala num povo, se fala em milagres no Egito, se fala num profeta que libertou aquele povo no Egito. Então é bom, coisa boa é podermos saber que até a nossa vinda aqui, a nossa presença aqui, Deus já sabia de antemão quem estaria aqui e quem não estaria. E nem nós sabíamos, mas Deus sabia. E muitas vezes a coisa é forçada, porque Deus viu só nós aqui. Nós queríamos que Deus tivesse visto mais gente aqui, mas Deus viu só nós aqui. E tem hora que tem mais gente aqui, você sabe que tem. Tem hora que tem mais gente, só que Deus não viu hoje mais gente aqui. E por isso a gente tem que concordar com as coisas. É aquilo que Deus viu, de estar no lugar. Agora, aqueles que Deus predestinou da era, em cada era, vamos começar aqui, o irmão Brana fala de um profeta, Deus levantou um profeta, ele diz, ele tem o seu determinado profeta para aquela era. Cada era nós tivemos um profeta, não é era da igreja. Quando se fala era, é tempo. Em cada acontecimento, Deus de Noé, vindo até William Branham, Deus teve um profeta para aquela era. Mesmo que Paulo era profeta, Branham era profeta, mas Irineu não era profeta, Martim não era profeta, Columba não era profeta, Wesley não era profeta, Lutero não era profeta. Mas Deus tem um profeta para cada era, e Ele tem predestinado as pessoas que crê naquela mensagem e naquele profeta naquela era. Falando isso, vocês lembram do nosso tempo? Nós cremos num profeta. Nós fomos elegidos, predestinados por Deus antes da fundação do mundo para crer num profeta. William Branham, o sétimo anjo. Não importa o que os outros falam dele, porque eles falavam contra Moisés, eles falaram contra Noé. E aqui, irmão Branham diz que todos, exceto o eleito para o qual ele, o profeta, é enviado, todos o odeiam, exceto o eleito. O eleito ama aquele profeta, mas o demais tudo odeia. Eles odiavam a Noé. Se eles amassem Noé, ele estava dentro da arca. Mas Noé tinha mais companheirismo com a bicharada, os animais, do que com o ser humano, porque o ser humano não escutou Noé. Você pode ver que não deu trabalho para os animais entrar na arca. Mas não entrou um. De 120 anos de pregação, não entrou um daquele povo, exceto Noé e sua família dentro da arca. Era exatamente os eleitos. Agora, eu quero ainda ver mais alguma coisa com vocês desta eleição. Você é chamado e é uma eleição. Ele te chamou, mas você não é eleito para entrar. Ele chama a pessoa e é uma eleição, o chamado de Deus. Vocês vão olhando lá para trás, que vocês veem, começa com Israel, e vocês veem, Deus elegeu um povo para sair do Egito,
Mas o povo eleito para sair do Egito não foi o povo eleito para entrar em Canaã. A mesma coisa é agora. O irmão Brana diz que Israel saindo do Egito é o tipo. Então Deus elegeu um povo para sair da Batista, da Assembleia de Deus, dos pentecostais em geral. Deus elegeu um povo para sair de lá. Mas não elegeu todo esse povo que saiu de lá para entrar na revelação dos selos. Deus elegeu eles para a primeira e segunda etapa. Foi como Israel. Me diga que Israel não era eleito. O irmão Brana chamei aqui de eleito. 62 dessa mensagem, eventos esclarecidos pela profecia. Nos dias de Moisés, somente os eleitos de Israel saíram. Só os eleitos saíram do Egito. Mas por que eles não entraram? Porque não era eleito para entrar. É duro isso, você toma uma mensagem, como a mensagem do profeta William Branham, e continua dizendo, eu sou eleito, eu saí de tal e qual lugar. Não é muita coisa isso daí. Eu sou eleito, eu quero ver quem é eleito para entrar. Quem é eleito para sair são milhões. Foi mais de 2 milhões de gente eleita para sair do Egito. Mas quantos foram eleitos daqueles 2 milhões para entrar em Canaã? Quantos? 2? Então você vê. Mas William Branham está chamando eles de eleitos, porque eles foram eleitos para sair. Esse povão que se encontra na mensagem, crendo no profeta, eles foram eleitos, eles são eleitos para sair das denominações. Mas não são eleitos para entrar na terceira puxada. Eles são eleitos para a primeira e segunda, para um trabalho no deserto. Eles são eleitos para o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso tudo está no deserto. Eles foram eleitos para o batismo. Você não pode negar que o povo da mensagem é eleito, porque eles tiveram uma eleição que os pentecostais não tiveram. Dá a entender assim que a parte pentecostal e igrejas nominais eram vaso de desonra, porque não foram eleitos nem para sair. Eles continuam na denominação porque não foram eleitos. Podiam continuar no Egito porque não eram eleitos para sair, mas eles foram eleitos para sair. Então nós temos muita gente na mensagem que está gritando, eu sou eleito, e ninguém pode duvidar. Só que é eleito para sair das denominações. Mas quem é eleito para entrar? Canaã. Olha para você ver, Canaã não é o batismo com o Espírito Santo em sensação, em emoção pentecostal. Não. Canaã é um lugar onde você pode plantar, colher. É um lugar onde você pode viver numa terra espiritual que tem fartura. Esta coisa de manar, leite e mel, emana desta terra, leite e mel, isto é, fartura espiritual. Não é que tem muita abelha, não é que tem muita vaca, leite e mel, bênçãos, revelações, onde o verdadeiro eleito não apenas saiu do Egito, que são as denominações desde a católica à pentecostal, desde a luterana, wesleyana à pentecostal. Tudo gente eleita.
Você pode ver, sempre tem aquele predestinado da era para ver e crer. Tiveram os predestinados que viram Moisés e creram em Moisés. E eles entraram em Canaã. Mas foi 2 apenas. De 2 milhões de pessoas. Por isso o profeta pregou a mensagem: de 1 milhão. De 1 milhão. Quando nós entramos no óvulo de nossa mãe, tinha milhões querendo entrar. Mas eu, naquele dia que minha mãe ficou grávida, eu fui o eleito. Eu fui um daquele milhão. Daquele de você, lembra de você? Você foi um daquele milhão. Quantos? Aí você para e diz: esses outros talvez seria melhor que eu. Faria coisas melhores que eu, seria mais inteligente do que eu. Mas quando Deus viu aquilo, ele diz: eu não quero saber de inteligência. Mas ele pode ser um construtor, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um advogado. Espera lá, tem lugar para vocês. Espera aí, estou falando de mim agora. Porque tem hora que a pessoa pensa: então não adiantou nada. Não, ele vê, ele viu. Aí muitas vezes nós queremos fazer de um filho advogado. E Deus viu dele o quê? Então, o que Deus viu dele? Nós queremos fazer, nós queremos estudá-lo. E Deus, o que viu? Isso tudo, quando Deus vê, vocês têm que ver uma coisa: quando Deus vê algo, aquilo está dentro de você. Está dentro. Não é o pai que põe, não é a mãe que põe, não é o pastor que põe. Aquilo está dentro porque Deus viu. E aquilo está dentro de você e é o seu desejo de ser aquilo. Então, quando a gente vê isto, que muitos poderiam ter entrado no meu lugar, que tinha milhões de óvulos também, mas um foi eleito da minha mãe. Milhões de genes. Um foi eleito do meu pai. E aí saiu eu. Certo? Então, se Deus me escolheu, eu fui um lavrador. Esse é o processo que passei. Deus me escolheu, eu fui um lavrador. Deus me escolheu, eu fui um obreiro. Deus me escolheu, eu fui um pastor. Agora, são processos que eu passo daquilo que eu estou mostrando a minha vivência na terra. Mas o que Deus viu? Aí passou o tempo de obreiro, eu fui pastor. Eu fui da denominação. Deus viu como ele viu nós no Egito. Ele viu Israel no Egito, viu nós no Egito espiritual. Como ele nos viu no deserto espiritual. Ele viu Israel no deserto e nós no deserto espiritual. Então, Deus viu tudo isso. Então, passamos por estes lugares. E somos o que somos hoje. Se tivesse naquele dia do meu nascimento, ou que minha mãe ficou grávida, se tivesse entrado um outro genes, talvez seria um bom lavrador como meu pai foi. Parece que lavrador teria que produzir lavradores. Eles dizem o ditado: filho de peixe, peixinho é. Então, o filho de um lavrador teria que ser um lavrador. Como que eu poderia então ser filho de um lavrador? Eu só passei pela experiência de lavrador, mas meu pai foi um lavrador. Então você vê o tempo que você usa nesta terra até você chegar a ser aquilo que Deus viu antes da fundação do mundo. Se Deus viu que eu seria um pregador antes da fundação do mundo, então ele começou a trabalhar em mim na roça, porque eu tinha que vir na natureza terrena do meu pai.
E dali eu fui progredindo, meu desejo, então, aí foi Deus. Aí eu quis Deus com os meus 13, 14 anos, eu quis Deus, eu quis a palavra. Está caminhando e eu estou em processo de ser aquilo que Deus viu, mas Deus já me viu completo. Eu nunca me vi, esses anos todos, eu nunca me vi em Blumenau, certo? Vamos falar de quando eu não vim aqui, eu nunca me vi, mas Deus tinha me visto aqui. Então você é a mesma coisa, Deus te viu. Nós não estamos pelejando, dando CDs, pregando para os outros, para ver se aumenta mais, não fica só a irmã Gerda aqui que tenha mais gente, e você pode ver que é esforço nosso, mas Deus, se Deus não viu, é em vão nosso esforço, mas vamos fazer a nossa parte, temos que fazer a nossa parte. Nós não sabemos quem é o eleito, o que nós temos que fazer? Dar CDs, dar mensagem do profeta, para que o povo possa, ao ler e ao ouvir, eles possam então entender que há uma semente dentro deles que clama por Deus. Se nós não fizermos isto, então parece que nós não alcançamos o objetivo, mas Deus vai naquele indivíduo e converte ele de toda forma. Deus vai e faz, porque se eu não for, Deus já viu ele ou ela daquela forma, crendo na palavra. Se Deus não viu mais ninguém crendo, nós vamos lutar aqui em Blumenau e vai ficar em Manguerda, que Deus viu. E nós estamos orando por tudo, para a família inteira dela, para todo mundo da cidade. Estamos esperando que haja um trabalho, que algo aconteça. Isso daí ainda é uma saída do Egito, é uma saída do mundo para Deus. Mas e a eleição para entrar no rapto? É nisso que nós temos que ver. São os predestinados da era que vê e crê. Predestinados que vê e crê. Eles viram maravilhas no Egito, mas eles não creram naquilo. Só 2 creram. Só Josué e Caleb creram verdadeiramente. Os outros não creram. Ainda que eles foram pais dos eleitos que entraram, mas eles mesmos que saíram não entraram. Esse povão que saiu das denominações, eles estão sendo colocados à prova hoje, para ver se eles têm eleição, não para sair, mas para entrar. Porque eleição para sair eles tiveram, saíram das denominações, regozijamos lá por volta de 70, regozijamos outro por volta de 80, 90, e regozijamos, mas aquilo não era tudo. Agora chegou o tempo das pessoas mostrar eleição para entrar. Sair, nós mostramos eleição. Eu saí, você saiu, mas e entrar? É dizer, não é entrar no céu ainda, irmãos. Ninguém entra no céu, ninguém vai no rapto. É duro, não é? Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao rapto, se primeiro não passar pelo que o profeta William Branham diz que temos que passar. O que ele diz? Ele diz: os trovões são revelados, e o novo nome está revelado nos trovões. Os trovões revelados nos selos. Ninguém vai ao céu se não passar por aí. Ninguém vai. Eles pensam que ir para o céu, aceitei Jesus. Não, filhos, daí qualquer um. Jogador de bola aceita, artista aceita Jesus. Não. Isso daí é apenas uma coisinha que você quer sair do mundo, de um mundo de uma forma e entrar no mundo de outra forma. Ele sai no mundo, do mundo de uma forma. Eu não sou mais aquele incrédulo, mas eu agora sou um crente, mas não crê no que Deus está fazendo. Então, eles têm eleição, sim, para sair de um lugar, mas não têm eleição para entrar no que é correto.
Deus está em busca hoje desses predestinados da era, que vê e crê. Não apenas vê, porque vê o Egito viu. O Egito viu as pragas, aqueles milagres que nós chamamos, eram pragas que caiu sobre o Egito. O Egito viu, mas o Egito não creu em Moisés. Israel viu, mas eles não creram em Moisés, porque eles provaram lá na frente que Moisés os libertou, eles saíram por predestinação, 2 milhões, mas só sobrou 2 para entrar na terra prometida. Assim nós temos o que Deus deu para nós através de William Branham. A mensagem de William Branham, meus irmãos, veio fazer a mesma coisa para nós. Ele quem diz assim, ó, é o tipo. Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Então a noiva sai das denominações, mas e para ela entrar? Ela saiu. Para ela entrar, ela tem um percurso para ela poder entrar. Ela não vai saindo e entrando, não. Ela saiu. Israel saiu, mas teve um deserto. Israel saiu, mas teve o batismo nas águas. Israel saiu, mas teve que oferecer o holocausto durante 40 anos no deserto. Nós saímos das denominações por volta de 63. Essa mensagem do profeta, a revelação dos selos, serve, não é tanto para os americanos, é para nós. Entende? Nós saímos através daquela mensagem. De 63 para cá, nós saímos. Mas eu quero ver entrar agora, porque a mensagem tirou nós das denominações. E quando nós saímos das denominações, nós não saímos porque nós queríamos conhecer 7 selos, 7 trovões, as 7 eras. Não, nós saímos porque nós queríamos conhecer a deidade, um só Deus, batismo em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso, mas eram os primeiros passos que nós estávamos dando ao sair. E você vê onde nós estamos hoje. Israel saiu, só 2 entrou. Nós saímos, milhões de pessoas saíram das denominações. Quantos querem saber de trovões? Pergunta para os crentes da mensagem. Vocês querem saber dos trovões? Você crê se eu te mostrar na mensagem que os trovões foram revelados e onde foram? E se eu te disser o que são, você crê? Ele diz, nem você falando eu creio. Por quê? Porque ele teve uma experiência de fé e ele não conseguiu. Israel teve uma experiência de fé, mas não conseguiu. Eles não puderam, eles tiveram o cacho de uva, 2 homens carregando. Se eu ver 2 homens carregando um cacho de uva, eu vou querer ter essa terra. 2 homens, porque eu pego um cacho de uva na mão. Mas lá era um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva. Aquilo não serviu para Israel. Vamos dizer, eles eram crentes, eles eram incrédulos. Eles saíram, mas eles não creram em Moisés. Eles não creram quando os 2 espias, os 2 eleitos, é para ver que a eleição não estava em toda a mensagem. A eleição já estava sendo provada em Cades Barneia, que quer dizer lugar de julgamento, quando aqueles homens de Deus, um de cada tribo, 12 homens, foram mandados por Moisés para visitar a terra, e vieram 10 dizendo, não vamos para lá, porque os homens são grandes. E vieram 2 dizendo, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos-la deu. A Bíblia mostra, em quem eles creram? Nos 10. O povo, irmão, só crê em grupos. Só crê em grupos. Deixa eu dar um toque, eu estou falando em grupo agora.
vocês tomam cuidado até com esse negócio de grupo de WhatsApp. Grupo. Esse grupinho que vocês têm. Grupinho que semeia uma coisa para mostrar que sabe. Deus não está nessas coisas. Vocês podem ter seu grupinho, mas falando todo a mesma linguagem. Todos crendo na mesma palavra. Todos tendo uma só revelação. Não querendo um ser acima do outro. Aí vocês podem ter seus grupinhos, mas Deus, lembra bem, Deus não trata nem com um grupo de WhatsApp. Certo? Deus não trata com grupos. Deus trata com um só, com um indivíduo. Ele trata com o indivíduo. E ele tem um indivíduo para que os demais possam aceitar aquela mensagem naquele dia. Amém. Bom, então já é um recadinho que eu acho que foi bom dar na hora que nós estamos vivendo, que é hora de dizer, não existia WhatsApp no tempo de Moisés. Mas eu vou te falar, o Datã, o Coré e o Abirão ficavam perto do outro e chamavam no cantinho e diziam, isso aí, eu creio assim. Ué, você acha que o João ou o Brana, você acha que ele está pregando? Você acha, devagarzinho eles começam. Estou falando, é lá de trás, do Coré, do Datã, do Abirão, o WhatsApp deles era entre eles, é o grupo deles, é o grupinho de 4, é o grupinho que fala, e está certo, porque penso do mesmo jeito também, contra a mensagem da hora, pensa do mesmo jeito, da mesma forma, tem as mesmas aptidões. E são aqueles 4, Coré, Datã, Abirão, 3, né? Coré, Datã e Abirão, estão formando o grupinho deles. Amém. Amém. Você sabe, Noé, irmão Brana diz aqui, eu queria só tomar esses tópicos que é gostoso. Noé foi somente a sua própria família que creu no homem. Esse que crê no homem não era crer em Deus. Esse que crê no homem, porque Deus estava falando através do homem, e Deus nunca falou senão através do homem. Até para ele vir na terra e morrer para me salvar, para te salvar, ele teve que vir no homem e falar através do homem, que era o seu filho, o seu corpo manifestava sua plenitude nessa terra. Mas Noé conseguiu só a família. É hora que nós nem a família conseguimos colocar tudo dentro, né? Estamos lutando para colocar a família. Noé foi somente a sua própria família que creu no homem. Moisés já foi 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, mas não creram nele. Ali na frente eles provaram que não creram, porque eles já tiveram problema em Cádiz Barneia, tiveram problema, eles não puderam permanecer com o pensamento de Moisés apenas, e depois eles não puderam permanecer com a mensagem que os 2 espias trouxe, que não era para formar grupo. Os 2 espias falavam igual, subamos e possuamos a terra. Não era um grupo para poder discutir pensamentos. Nós não temos que ter grupos para discutir nossos pensamentos, nossas crenças, o que é isso, o que é aquilo. Nós temos grupinho de irmãos para poder professarmos a mesma crença, não discutirmos para ver se nós encontramos uma vazão, um lugar que possa entrar cada um de nós com a nossa dúvida ou com uma palavra sábia nossa. Não. Que Deus nos ajude. Nos dias de Moisés, somente os eleitos de Israel saíram. E Faraó o odiava. Faraó odiava Moisés. E assim, cada vez que Deus manda uma mensagem, eles odeiam aquela mensagem através do homem. Você pensa que
William Seymour, Charles Parham, que eram os homens do tempo do avivamento pentecostal, se aqueles homens pregassem o que William Branham estava pregando, quem sabe eles creriam. Mas não, irmãos, eles vieram para aquilo. É gente eleita para certo tempo. Eu creio que tem gente eleita até na terceira puxada, gente eleita para certo tempo, que não vai o caminho inteiro. Hoje eu levanto a mão, você levanta a mão, eu vou. Aí Jesus chama Pedro de lado e você vai me dar problema. Você vai dizer que nem me conhece. Todos podem te negar, menos eu. Todos podem largar o Senhor, menos eu. Não. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então não é bater papo, como diz Rastamala. Não é isso. É eleição para entrar. Porque eleição para sair nós tivemos. Mas nós estamos precisando de eleição para entrar. Sair das denominações. Agora, entrar na terceira puxada sempre foi uma mensagem que nos elegeu. Olha, por que saímos da denominação? Porque tinha uma mensagem de restauração que o Elias veio pregar para nos tirar das denominações. Por que entramos nos trovões? Porque tinha uma mensagem especial do profeta William Branham para poder nos colocar dentro dos 7 trovões. Porque o povo da mensagem não vê. É a mesma coisa que o povo pentecostal não viu o batismo em nome de Jesus Cristo. Suas igrejas crescem cada dia mais, tem mais gente na igreja. E as igrejas nominais com as irmãzinhas todas pintadas, com os olhos pintados, roupa curta, expondo o corpo, indo à praia, expondo o corpo para os homens, e são crentes e estão servindo a Deus, mas não puderam ver o que a mensagem de Deus era no seu dia. Não pôde ver, viu no dia que eles viveram lá atrás. Eles estão vivendo com uma mensagem de Lutero de quase 500 anos atrás. Eles estão se alegrando com a mensagem de Wesley de 300 anos atrás. Se eu não falar a data certa, você põe a data aí, você mesmo. Você que sabe, coloca aí. Mas eles estão querendo viver com a mensagem dos pentecostais de 100 anos atrás. E o povo da mensagem não percebe isto. Que nós estamos mostrando para eles que a terceira puxada também foi há 50, 60 anos atrás. Estamos mostrando. E que aquilo que o irmão Branham não pôde falar, estamos mostrando para eles que nesse tempo final, depois de 50 anos que o profeta partiu, depois de 50 anos, é tempo de nós ouvirmos esta mensagem deste jubileu. Jubileu dos selos, não mais um jubileu pentecostal, jubileu da terceira puxada, jubileu dos selos, festa dos selos. Mas quem é que quer? Quem quer essa mensagem? Eles não estão preocupados com isso. O povo da mensagem diz: não, nós estivemos aqui, pastor fulano de tal, começou a pregar essa mensagem no Brasil desde o tempo do irmão Arca Rússio Martins, em Campinas, São Paulo, e que a coisa estendeu para o norte, para o sul. E você vê aqueles que crêem na ressurreição isolada do irmão Branham, porque eles trouxeram esse tipo de mensagem. E você não muda essas pessoas se elas não foram eleitas também para sair de lá. Elas têm que ter eleição para sair de lá, para entrar numa outra mensagem que está mostrando para eles que o que eles esperam, William Branham ressuscitar, que a mensagem já ressuscitou. Aquilo que eles esperam, nós temos vivo para mostrar para eles. Eles querem a terceira puxada? Vou mostrar para eles que o William Branham disse que já foi. Certo? Já foi. Os ungidos 262, o Branham disse, foi a terceira puxada. Eles querem, nós estamos esperando o irmão Branham para os 7 trovões. Já foi.
Perguntas de resposta número 4, parágrafo 78. Irmão Brana diz ele para nós, ó, os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele diz, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Oh, mas estamos esperando para um novo nome. Não é que eles esperam? Estamos esperando o William Branham porque ele vai mostrar para nós o novo nome. E quando tem um grupo de gente que diz, não, mas o William Branham já morreu, então nós temos um outro homem aí para mostrar, para ter uma visão da tenda, constrói uma tenda bem grande, para poder mostrar que ainda vai ter a visão da tenda. E o William Branham mostrou que a visão da tenda, ela está ligada aos 7 trovões, a terceira puxada. E que isso aconteceu em 1963, mas eles não crêem nisso. E tem que ter uma mensagem hoje que prove para eles. Estou dando parágrafos para eles. Você diz, bom, e agora o novo nome? Jeová Jireh, parágrafo 100. Já é um bom começo. Jeová Jireh, parágrafo 100. Um gentio levaria seu nome. Mas é para levar Jesus. Não é Jesus. É o problema que naquele tempo eles criam que o William Branham era Jesus. Foi por isso que o William Branham parou de pregar. Não é Jesus. Um gentio levaria seu nome. Isto é, um homem entre os gentios receberia o nome que seria o nome de Deus. Mas eles não perceberam. Aí Branham vem e diz em Abraão Restaurado 45, HAM faz parte do nome de Deus. Pergunta para eles. Vai no povo da mensagem, pergunta para qual é o nome de Deus? Jesus. Tem HM? Mostra para mim o HM no nome Jesus. Mostra para mim HM no nome Yeshua, que é em hebraico. Mostra para mim HM no nome Jesus, ou Jesus, que é o grego. Mostra para mim HM no nome latim, Jesus. Não tem. Então, do que Branham estava falando? Aí depois Branham prega a mensagem e diz, 3 homens desceram do céu. Um era Deus e 2 anjos. Então ele já estava falando, HM faz parte do nome de Deus. Qual era? Era Branham. Está claro, só que não é para eles, não adianta. Eles foram eleitos para sair das denominações, mas não são eleitos para entrar na terceira puxada. Eles não vão entrar na terceira puxada, só o eleito. Eu creio no que o irmão Branham diz, eu estou aqui com o parágrafo para ler para vocês. Irmão Branham diz assim, desde 67, eventos esclarecidos pela profecia, mas quando os verdadeiros crentes da Bíblia veem a palavra tão clara e vindicada para a era em que eles creem, para a era eles creem, os verdadeiros crentes veem a palavra vindicada. Irmãos, lá em 72, quando eu ouvi pastor Joaquim Gonçalves Silva de Goiânia, Goiás, pregar que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eu fui ver na Bíblia. Eu era pastor, eu pregava que era Pai, Filho e Espírito Santo, fui ver na Bíblia. Aí constatei, esse homem está certo. Eu creio. Saí da denominação. Mas aquilo ali é princípio. Aquilo ali não era selos. Aquilo ali não era trovões. Aquilo era uma restauração. Aquilo é o ministério de Elias. Quantos creem no irmão Branham apenas com o ministério de Elias? Mas ministério de 7º anjo, eles não conseguem ver, porque nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo, não os, o singular, o segredo de Deus, conforme anunciou os profetas, seus servos. Ele tinha que cumprir o mistério. Ele veio e pregou a mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Sabe onde que Cristo, o mistério de Deus, estava revelado? Na carne dele. Mas que mensagem bonita. Cristo, mistério de Deus revelado. Olhando para 2000 anos atrás. Não, se você olhar 2000 anos atrás, Cristo, o mistério de Deus. Foi o que Paulo pregou. Cristo, o mistério de Deus.
Mas quando você chega 2000 anos à frente, que você escuta a mensagem do William Branham, ele diz, prega a mensagem sem falar que é ele. Cristo, o mistério de Deus revelado. Aquele mistério estava agora. O que é? Ah, Cristo é um homem, é. E agora não é um homem Jesus, é um homem Branham. Cristo, o mistério de Deus revelado. Olha, isso aqui é tão bom que a gente não pensa que fica muito tempo, mas acaba ficando, né? Não tem jeito. Mas escuta aqui, não há nenhuma maneira de afastá-lo dela, da promessa, da palavra. Eles creem nisto. E eu estou aqui pregando porque eu creio nisto. Não estou preocupado se o povo não crê, se qualquer dia você não está comigo. Não estou preocupado. Vou sentir sua falta, como eu sinto a falta dos pastores que me deixaram, dos irmãos que me deixaram. Eu sinto a falta, porque somos humanos. Mas isso não vai pôr fim ao meu ministério. Eu tenho que continuar pregando. Eles até mesmo selam os seus testemunhos com seu sangue. Eles creem nisto. Tem gente que quer tentar tirar as pessoas e diz assim, irmãos, vai na minha igreja, ali na esquina. Eu disse isso ontem. Vai na minha igreja, ali na esquina. Ele diz, não, está longe. Certo? Tem que falar para ele, mas por que você está falando na esquina? Porque está perto da minha casa? Não, eu tenho uma igreja aqui dentro de casa. Eu tenho um computador, eu tenho uma internet, eu velo por isso, eu tenho um culto. Eu estou falando aqui para a gente que não é muitas vezes como eu, lá em Franca, que tem igreja, que pode ir, não, para a gente que está me ouvindo sozinha, gente que está me ouvindo com alguns irmãos, com alguns da família, que está me ouvindo nesta hora, e que eles são convidados para uma igreja mais próxima da sua casa, mas não tem igreja mais próxima. Cadê a igreja mais próxima aqui da casa da irmã Gerda? Procura aí. Não, mas ainda pode estar ali, para lá. Não, mas a igreja está aqui. Não é esse tabernáculo aqui. Não, isso aqui é parede. A igreja é a palavra, é onde você escuta a mensagem. Então eles estão preocupados com uma coisa, quando Deus já está fazendo outra, e eles começam a dizer, você vai ficar sem igreja? Tem que ter uma igreja para criar seus filhos, você tem que ter lar para criar seus filhos, você tem que ser pai e mãe para criar seus filhos. Não é questão de escola dominical, não. Muito bom, escola dominical, mas agora não é tempo dessa escola dominical. Agora eu te garanto que não é tempo de você crer na revelação, é tempo de você ver o que Deus está fazendo hoje. Se alguém tem escola dominical na sua igreja, tudo bem, prossiga, saiba, não é tempo disso. Se Deus não faz, Deus está entregando algo maior. Como que eu vou falar? Não, tem que ser a igreja, não, algo maior. Aí alguém diz, mas como que os meninos vão saber de trovões? Mas sabe, é só você falar, ensina os meninos pequenos, por que eles aprendem inglês? Eles vão lá para os Estados Unidos, daqui a pouco voltam 5 anos mais tarde, está falando, você não entende. Eles aprenderam. Você também aprende a palavra. Você é só ler a palavra, ouvir a palavra. Se você xinga dentro de casa, o que os filhos aprendem? Eles aprendem a orar. Enquanto eu estou xingando, os filhos estão aprendendo. Não, você xinga, os filhos estão aprendendo a xingar. Se você ora, os filhos estão aprendendo a orar. Se você crê, os filhos estão aprendendo a crer. Se eles não crêem daquela forma, eles vão pagar o preço a qualquer tempo. Mas eles estão dentro de uma casa, o qual é uma igreja, é um seminário. Aquela casa tem um professor, pai e mãe, para poder lhes orientar e mostrar para eles o caminho da verdade, o caminho da honestidade de comprar e pagar. O caminho de um verdadeiro crente que paga seus dízimos sem esperar um retorno. Mas Deus falou, eu não tenho que pôr Deus em prova, eu tenho que fazer o que me cabe.
Ah, eu fiz, mas eu ainda não recebi o dobro. Ele fala assim, que ele dá, que ele abre as portas por certo. Por isso que você quer Deus. Você quer Deus para ficar rico. Você quer Deus para se encher da coisa natural. Pega a sua palavra primeiro, obedeça a sua palavra, e depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Parece que eu não termino, irmão. Tenha paciência comigo. Eles até mesmo, isto é para eles. Então, os predestinados, aquilo é para aquela determinada era que vê e crê. Os predestinados, eles estão em cada era. Ele vê e ele crê. Ele escuta, ele vê e ele crê. Nós estamos aqui exatamente porque nós ouvimos. Eu ouvi muito falar em trovões, mas eu nunca tinha visto os trovões. Eu ouvia falar novo nome, mas eu nunca tinha visto o novo nome. Mas eu ouvia falar. Mas um dia eu vi. Um dia eu vi os trovões em Laodiceia, na era de Laodiceia, parágrafo 38. O que o sétimo anjo veio fazer? Revelar os mistérios de Deus, os quais são. Olha os 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Pronto, aquilo me mudou. Foi o dia que eu criei. E o irmão Haroldo está aqui, foi o dia que eu preguei na sua casa. Se tivesse lá uma meia dúzia de gente, que nós sempre carregávamos o carro cheio, né? A família do irmão Haroldo, escutando o que são os trovões. Em São João Batista, Santa Catarina. Foi naquele dia que eu soube. Foi viajando que eu vim lendo, a hora que deparei com aquilo. Pronto, já sei o que são os trovões. Eu ouvi falar dos trovões, mas agora eu vejo. Eu ouvi falar no novo nome, aí eu comecei a ver se HM faz parte. Bran é perfeição. Uma carta ao irmão veio 28, Bran é perfeição, perfeito, perfeição. Foi, está pronto. Antes mesmo disso eu já cria. Quando eu preguei a mensagem HM lá em 2001, eu já cria. Em 96 eu já cria. Em 96 eu já cria um novo nome. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por poder ouvir Sua palavra, por receber Sua palavra enquanto é tempo, saber que ela é a verdade. Pode o mundo não crer. Eu não estou à procura de um monte de pastor que cresça. Quando a gente tem um monte de pastor, a gente tem um monte de incrédulos. Eles não estão crendo na palavra. Moisés tinha um monte de tribo ao lado dele, mas a maioria era incrédula. Somente Josué e Caleb eram os crentes verdadeiros. Não desprezando ter um bom grupo de ministros sinceros, honestos, mas que são predestinados não só para sair das denominações, mas para entrar na revelação nos 7 trovões e viver esta palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.